Shalom Uvracha, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. Shalom Vrahá, amigos da ONG, pergunte ao Rabino. Pergunta a nossa querida Suzy Mello, do nosso grupo fechado de amigos da ONG, e ela quer saber do Rabino. Yaakov retornou e encontrou com Esav. O pai dele ainda estava vivo? Shalom Uvracha. Então, Yaakov, o motivo da iniciativa dele de se encontrar com Esav foi o fato de o pai dele ainda estar vivo. Yaakov, ele fez um cálculo simples. Ele falou: estou indo agora para Eretz Canaan, para a terra onde moram meus pais. E o Esav, a característica principal do Esav era que Esav ele nunca faria nada, absolutamente nada que chocasse o pai dele, que pudesse magoar o pai dele. Ele se destacava no mandamento divino de honrar pai e mãe. E também quando Rivka pediu para Yaakov fugir, qual era o cálculo dela? Que ela ouviu que Esav planejou que depois de Yitzhak falecer, ele vai assassinar Yaakov. Então Yaakov, nessa ocasião, que ele já estava voltando para a casa dos pais dele, ele imaginou o seguinte, assim diz o Rashi, assim diz o Midrash, que é a maior oportunidade de reconciliar com Esav enquanto o pai está vivo, porque depois, na hora que o pai falecer, Deus me livre, começa uma guerra. Então esse era o motivo que ele tomou essa iniciativa de ir lá despertar o leão, Deus me livre, pisar no rabo do leão, e causar todo esse pânico, porque ele imaginou, ou eu faço as pazes com Esav enquanto meu pai está vivo, porque depois que o pai falecer, aí já vai ser a Terceira Guerra Mundial. Então o pai estava vivo. Todo o tempo que acontece essa história entre os dois, de Yaakov ter tomado a iniciativa de fazer as pazes com Esav, o motivo para isso é que o pai estava vivo. Segunda pergunta da nossa querida Suzy, com relação ao Esav também. Rav Kloiber, sendo que a raiz de Esav era superior à do seu irmão, porque ligou as coisas impuras mais facilmente? Essa é a segunda pergunta. Sim, então assim, uma coisa muito interessante, esse assunto das almas, quando falamos sobre alma o mundo, sobre almas do mundo do Tou, nós não estamos falando sobre a própria alma, estamos falando sobre a raiz da alma, o DNA da alma. Ou seja, todas as almas divinas, inclusive a alma do Esav, estavam no Adão e na Eva. Mas no próprio Adão e Eva, tinham algumas almas que a raiz delas era superior ao próprio Adão e Eva, a raiz delas, o DNA delas, mas não elas próprias. Elas próprias estavam no Adão e Havá. A partir do Adão e Havá, todas as almas se ramificaram. Como está escrito sobre no Tilim, Matzati David Avdi, encontrei Davi, meu servo. Então, o que quer dizer? Que Davi estava perdido? Não estava perdido. Então o Midrash pergunta, o que quer dizer, o que o rei Davi quis dizer com esse versículo, Matzati David Avdi, encontrei Davi, meu servo. Diz o Midrash, ele estava assim perdido. Aonde ele estava perdido? Em Sodoma. Como Davi se perdeu em Sodoma, Sodoma já foi destruída centenas de anos antes dele, porque a alma do rei Davi estava na alma do Lot. E o Lot estava em Sodoma. Então aquela alma estava perdida em Sodoma. E depois o Lot, não vou entrar em todos os detalhes que a nossa aula é livre, para todas as idades, mas vamos dar um pulo aí, como essa alma passou para a próxima geração, não vamos contar, mas como chegou até Eglon, que era o rei do Moab. A alma do Ruth estava no Eglon. O Eglon teve uma filha, essa alma saiu do Eglon, já passou para Ruth. Quer dizer que nós também
as almas dos nossos filhos estavam na gente. Por isso, quando a gente reza pelos nossos filhos, essa reza é atendida, mesmo que os filhos já cresceram, se casaram, mudaram de país, e você recebe no dia dos pais, no dia das mães, você recebe um oi. Oi, em hebraico quer dizer que dor, né? Então, ela te manda um oi. Oi, o profeta Jeremias, na Megilat Eicha, o pergaminho que conta sobre a destruição do Bet HaMikdash, cada frase começa com oi. O oi em hebraico é ai. Assim, ai que dor. Então, seu filho te manda um oi no dia dos pais e no dia das mães. Mesmo assim, você reza por ele, a reza tem efeito, porque diz o Arizal, as almas elas têm uma raiz. Elas estão sempre ligadas à raiz anterior delas. Sendo que o seu filho, você é a raiz do seu filho e da sua filha. Então, se vocês acompanham as nossas aulas, tinha a história do Abu Lefia, que ficou esquecido no oásis. Ele acordou, de repente, gritos e berros, e ele viu uma cena do Guénon. Depois ele pediu para o Arizal rezar por aquelas pessoas. O Arizal falou, não, é você que tem que rezar por elas, porque elas têm a ver com a raiz da sua alma. Então, cada um de nós, o seu filho, a sua filha, seu neto, a sua neta, tem a ver com a raiz da sua alma. E aí a gente vai chegar no assunto do Esav. A raiz da alma do Esav era o mundo do Tou. O mundo do Tou são luzes muito grandes e que elas caíram muito baixo e não sobem mais. Não sobem mais. Então a fonte do nosso corpo é o mundo do Tou. A fonte das coisas materiais é o mundo do Tou. Então ela tem uma raiz mais elevada, mas ela caiu mais baixo. E por isso o Yaakov ele mandou presentes para o Esav, mandou rebanho aí eu já não sei as palavras em português, quer dizer, rebanho de ovelhas e o rebanho de camelos, aí já é outra, cada grupo tem um nome diferente, sim, mas ele mandou muitos animais de presente para o Esav, porque sendo que o Esav tinha caído a esse nível, que é o nível do material, então para mudar a opinião dele, tinha que amolecer o coração dele por meio de presentes materiais. Pergunta da nossa querida Rose, do grupo fechado também de Amigos da ONG. Lembrando que se você não faz parte do nosso grupo fechado, só me chamar aqui, o telefone está na descrição do vídeo, me chama no WhatsApp, que você vai fazer parte também do nosso grupo fechado e poder fazer perguntas para o Rabino. A Rose pergunta assim, ainda com relação a Esav e Yaakov. Ela diz que eles lutaram, né? O anjo de Esav lutou com Yaakov e esse ficou manco. E ela leu em algum lugar que na Geulá, depois da vinda do Mashiach, todos os mancos e cegos seriam curados. E aí ela pergunta, por que está escrito mancos e cegos? Tem relação com Yaakov? Muito bom, parabéns pela linda pergunta. Nossos sábios, na Gemara, em Sanedrin, Perek Helek, eles dizem que na ressurreição dos mortos, cada um vai ressuscitar do jeito que ele morreu. Então ele morreu aleijado, ele morreu, Deus me livre, na explosão de Hiroshima e Nagasaki sobrou um átomo do corpo dele. Esse átomo, ele é indestrutível. E a partir dele, ele chama Etzem Luz. A partir desse átomo, é um átomo do osso que fica aqui atrás na nuca. A partir desse átomo, o nosso corpo vai ressuscitar. Então, a pessoa ressuscita do jeito que ele morreu, diz a Gemara. Se ele morreu velho, manco, cego, na hora da ressurreição ele ressuscita assim, e imediatamente ele volta ao original de fábrica. O original de fábrica, Adão e Eva no paraíso, 20 anos de idade, jovens, nos padrões de beleza de hoje, magros, nos padrões de beleza de 100 anos atrás, fofinhos. Mas assim, a gente vai ver, cada um de nós vai ressuscitar do jeito que ele faleceu e volta a padrões de fábrica imediatamente. Então, não precisa se preocupar com isso. E todo mundo vai ressuscitar jovem e feliz e com muita vitalidade. Vitalidade. Agora, voltando à pergunta da nossa querida Suzy,
Mudando já o assunto, ela pergunta: Rav Gloiber, poderia explicar a criação que aconteceu no final da sexta-feira até o início do Shabat? Muito bom. Então, o Pirkei Avot, a Mishnah, nos conta que 10 coisas foram criadas depois que o sol se pôs, antes da entrada do Shabat. Esse horário, que é chamado Ben Hashmashot, é um horário que a gente não sabe para qual lado ele vai pertencer, porque um desses instantes, um desses segundos entre o pôr do sol e a saída das estrelas, vai mudar de dia, vai sair o dia anterior e entrar o dia posterior. Nesse horário, que não é nem dia nem noite, que a gente no Shabat acrescenta esse horário também antes do Shabat e também depois. Porque dizem nossos sábios, e se esse horário fizer parte do dia posterior, então ele já é Shabat. Mas quando chega no final do Shabat, se esse horário faz parte, se esse horário faz parte do dia anterior, então ainda não é a saída do Shabat. Então a gente acrescenta o Ben Hashmashot tanto na entrada do Shabat quanto na saída do Shabat. Então o Shabat começa antes do pôr do sol e termina depois da saída das estrelas. Nesse horário chamado de Ben Hashmashot, Hashem criou várias coisas, inclusive o que são chamados de Shedim. Shedim são demônios. Demônios não são anjos. Os demônios, eles são criaturas. Tudo que foi criado naquele horário é meio material, meio espiritual. Quer dizer, tem um lado material, nasce, cresce, vive, morre. Para atravessar uma porta ele precisa de uma frestinha. E ele tem um lado espiritual também, que ele, Deus me livre, se passa por invisível e Deus me livre. Então, esses demônios, que são criaturas, eles se comparam. Hoje nós temos no mundo, todos os países do mundo estão dizendo que, olha, tem mutação disso e mutação daquilo, e a coronga virou xeronga, tudo vai se mudando, e estamos em perigo constante. Você não vê esse perigo, você olha para o ar, você fala, não estou vendo coronga nenhuma, vou dar uma respirada, não pode ser que agora eu vou pegar a pior doença do mundo. Então, os demônios, eles são uma coisa assim, eles só se revelam de noite, diz o Zohar, que é o horário deles, e eles só se revelam para uma pessoa que ele vai sozinha, está andando sozinha de noite. E isso foi o caso de Yaakov. Também o Zohar diz que, sendo que a noite é o horário da Gvurá, tudo que tem a ver com a Gvurá, inclusive o anjo da morte, que é o anjo de Esav, que ele baixou no mundo, se revestiu num corpo material, porque foi de noite e de manhã ele perdeu a força. Porque de noite é a força do lado ruim. E essa manhã não é amanhã sair do sol, é o alvorado, o amanhecer, tipo, na hora que começam os raios de luz. E diz o Rambam que já não existem mais Shedim, não existem mais esses demônios. E aí nós vamos ver um caso ou outro na nossa história depois do Rambam. Que quer dizer, todo animal extinto, afinal das contas, você encontra um ou outro, o último rinoceronte branco e o último rinoceronte vermelho, e você vai encontrando por aí um ou outro que, olha, o último dos extintos que ele também morreu, e etc, etc. Então, o Shedim, de uma maneira geral, do jeito que existia antes, na época do rei Salomão, o Beit HaMikdash não poderia ser construído por meio de metais, porque o ferro diminui a vida da pessoa. Todos os armamentos são feitos de ferro. E para construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, que aumentaria a vida das pessoas, precisaria cortar a pedra sem ferro. E plástico naquela época não tinha. E madeira não corta pedra. Então o rei Salomão conseguiu uma informação por meio do rei Salomão, era uma pessoa muito inteligente. Ele conseguiu se comunicar com o rei dos demônios. Não sei, pode falar o nome, não pode, melhor não falar o nome dessas coisas, mesmo que esse aí já não está mais vivo. E esse rei dos demônios, tá bom, chamava Ashmadai. Parece um Ahmed qualquer coisa, né? Então esse rei dos demônios, ele recebeu
do rei Salomão a, a incumbência, não sei como falo em português também, o rei Salomão fez ele jurar que vai trazer para ele um inseto chamado chamir, que é um inseto que ele corta pedra, mas corta pedra num ritmo, eu não sei o tamanho do bicho, não sei se é um inseto ou qualquer outro animal, mas parece, de acordo com a descrição, parece que é um inseto que você coloca ele em cima da pedra, ele vai cortando a pedra, mas corta ela assim na reta. Não sei o tamanho dele, também a gente não tem muitas informações, mas sabemos que todas as pedras do Bet HaMikdash foram cortadas por meio desse inseto que é o chamir. E depois o Ashmadai se vingou do rei Salomão, que o rei Salomão obrigou ele a ir lá procurar o chamir. O Ashmadai, ele se revestiu, ele fez para si próprio um corpo material. Isso os demônios conseguem fazer, um corpo material como se fosse o próprio rei Salomão, com as roupas do rei Salomão. Chegou no palácio de manhã, 5 minutos antes do rei Salomão chegar. Bom dia para todos, vamos começar o trabalho. E na hora que o rei Salomão chega, abarraram ele, falaram: o rei já está aqui, você é um anormal, você é um doido aí, você está achando que você é o rei, vai para o hospício. E aí ele escreveu o livro do Coelet, Coelet Eclesiastes. Ani Coelet Eitemele, eu sou Coelet, eu fui o rei, e agora cadê? A coisa ruim está lá no meu lugar. Então, esses demônios, não só que eles existiram, mas eles fizeram coisa. Vou contar para vocês uma história bem assim, de levantar os cabelos. Os romanos fizeram muitos decretos contra os judeus. Os romanos eram um povo muito cruel. Os italianos hoje são fofinhos, mas os italianos antigos eram um povo cruel. E num desses decretos ia ter o holocausto. Os sábios de Israel falaram: não tem como conversar com esse imperador. O imperador surtou, assim, ele está... Não tem como falar com ele, mas falaram para o Rabbi Shimon Bar Yochai: você, o Rabbi Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, ele já está acostumado com milagres. Então, os sábios de Israel falaram para o Rabbi Shimon Bar Yochai: vai você conversar com o imperador, com certeza você vai ter um milagre. Então, é tipo falar para vocês vão agora conversar aí com o presidente, com o novo rei da Inglaterra, tipo, vai lá, chega, fala que o Rabino Gleiber mandou, não adianta muita coisa. Então, os sábios de Israel falaram para o Rabbi Shimon Bar Yochai: com certeza você vai ter um milagre, porque ir lá, bater na porta do palácio e falar com o imperador, você não vai ter como. Então, o Rabbi Shimon Bar Yochai comprou uma passagem para Roma, uma passagem de navio, e ele vê no mastro do navio, imagina um mastro enorme, um demônio chamado Bentamelion, subindo e descendo e dando gargalhadas enormes, e subindo e descendo e dando gargalhadas enormes. O Rabbi Shimon Bar Yochai entendeu que o fato de ele estar vendo esse demônio e o navio inteiro está normal, ninguém está olhando, e o fato dele estar ouvindo essas gargalhadas e ninguém está olhando, então quer dizer que aquela coisa ruim está se revelando só para ele. Então quer dizer que aquela coisa ruim veio ajudar ele. Aí o Rabbi Shimon Bar Yochai começou a chorar, ele não aguentou mais. Aí o Bentamelion veio para ele e perguntou: o que você está chorando? Você tem que estar feliz, vim te ajudar. O Rabbi Shimon Bar Yochai falou: é por isso mesmo que eu estou chorando. A Agar, a escrava de Abraão, se revelou para ela alguns anjos. Se revelaram para ela alguns anjos. E eu... quem vem me ajudar? Um demônio. Aí ele falou: olha, deixa comigo, eu vou fazer um trabalho muito melhor do que esses anjos. Aí ele perguntou, o Rabbi Shimon Bar Yochai perguntou para o Bentamelion: o que você já pode fazer? Você é um demônio, coitado. O Bentamelion falou para ele assim: olha, eu vou entrar na princesa, a princesa vai começar a gritar, a berrar, falar um monte de besteiras, e você chega lá, você fala que você é um médico, que você vai curar ela. E só na hora que você chega perto dela, você fala no ouvido dela: Bentamelion, está aqui, Rabbi Shimon Bar Yochai, cheguei, pode ir embora. E nessa hora vão se quebrar todos os cristais Vitrais. os vitrais de cristal do palácio, porque o demônio, para ele sair, ele precisa de uma frestinha. Então, todos os vitrais vão se quebrar e ele vai sair dessa maneira. Então, e depois ele desapareceu.
Rabbi Shimon Bar Yochai chega em Roma, está o maior alvoroço, falaram, olha, vocês não sabem o que aconteceu, a filha do imperador, ela enlouqueceu, e o imperador falou, trouxe todos os melhores médicos do mundo, ninguém conseguiu curar ela. O Rabbi Shimon Bar Yochai falou, olha, eu sou o melhor médico do que todos, aí eu vou curar ela, e essa é a minha especialidade, eu só sei, na medicina eu só entendo disso. Outras coisas não entendo, não me pergunta sobre nenhuma outra coisa. E aí o Rabbi Shimon Bar Yochai chegou, foi levado ao palácio do imperador, o general que estava lá falou para ele, olha, vieram para cá já muitos charlatões, você sobe até o quarto dela, se você não consegue curar ela, você já é jogado pela janela lá, os lixeiros já pegam o seu corpo aqui e já levam para o lixão. Então, Rabbi Shimon Bar Yochai topou, foi levado até o quarto da princesa, foi lá no ouvido dela, falou, Bentamilhão, cheguei, nessa hora, bom, assim, explodiram todos os vitrais do palácio, e a menina acordou e falou, uau, o que aconteceu? Que barulho é esse? Que quebrou alguma coisa? E voltou ao normal. E o imperador falou para o Rabbi Shimon Bar Yochai, o que você me pedir, eu te dou. Rabbi Shimon Bar Yochai falou, olha, quero que você anule todos os decretos contra os judeus. E os decretos foram anulados, ainda ele saiu de lá com muitos presentes. O que a gente vê daqui é que essas coisas ruins, elas são governadas também. Deus dirige o mundo, dirige elas também. Da mesma maneira que um cachorro louco no meio da rua, a gente vê, eu entro no noticiário de Israel para ver como está, toda manhã acordo, coloco uma moedinha na tzedakah, falo, Hashem, salva a gente do Irã, mais uma moedinha, Hashem, salva a gente dos árabes, depois mais uma moedinha, faço um pedido particular. E depois, eu vejo de noite, quando eu chego em casa já, depois do dia inteiro, eu quero ver se está tudo em ordem. Um dos sinais que vai ter o parto da Geulah é que o Golan vai ficar vazio e o Galil, que é a Galileia, vai ficar destruído. E a minha filha mais velha, com 7 netos, 7 crianças, mora no Galil, na Galileia. Aí eu quero dar uma olhadinha lá no noticiário de Israel. E o que a gente vê lá no noticiário de Israel? Você vê o que está acontecendo na América, vê o que está acontecendo no... Aí aparece lá uma mulher americana, ela, a filha estava na porta de casa para esperar o ônibus da escola e de repente chega algum bicho, daqueles bichos muito caros, e que está numa reserva que se você mata um bicho daqueles é condenado ao assassinato, e aquele bichinho morde a filha dela, a filha começa a gritar. E o governo fala, olha, esse bicho não devia estar na porta de uma casa, ele devia estar na reserva, como pode ser que ele saiu? Então os demônios são a mesma coisa. Hashem protege a gente das doenças e dos demônios e de tudo de ruim, mas na hora que precisou entrar uma doença no Titus, que ele destruiu o Beit HaMikdash, e no meio do caminho, o navio dele estava cheio com os objetos do Beit HaMikdash, e começou um maremoto, e ele falou para Hashem, você sai forte na água, você afogou o exército do faraó na água. Se fosse na terra, está vendo, você é como os deuses da mitologia, e o deus da terra não coloca o pé na água, e o deus da água não coloca o pé na terra. Aí ele ouve uma voz do céu, um eco do céu, que diz para ele assim, a minha menor criatura vai lutar contra você, na terra. Aí ele desce na terra, entra um mosquitinho, daqueles mosquitinhos que botam um ovinho dentro de uma pessoa e começa a crescer dentro do cérebro dele, uma coisa horrível. E então, tem muitas doenças assim, Deus me livre. Tipo destruído por um mosquitinho. Exatamente. Ele desce na terra, chega lá, mosquitinho, ele tira a espada, não consegue fazer nada, o mosquitinho entra no nariz dele, bota um ovinho lá, e aquilo cresce, e quando chegar nessa época do ano, sobre 3 semanas, entre o Zayim Tammuz e Tisha B'Av, que já tem a Geulah, e que isso tudo se transforma em festas. Mas senão a gente conta essa história, como foi exatamente. De qualquer maneira, esse é o assunto. Hashem protege a gente das doenças, protege a gente dos bichos e dos demônios também.
Mesmo que eles são criaturas negativas, mas Hashem nos protege deles. Controladas por Akadosh Baruch Hu. Exatamente. Ninguém precisa ficar com medo de nada. A gente tem que lembrar que Hashem governa o mundo todo. Agora a pergunta da Karen Rocha, nossa querida amiga do ONG também, esposa do Alessandro. Ela pergunta por que Yaakov deu em casamento a Diná para o seu abusador. Então, Shalom Abraha. Yaakov não concordou, ninguém concordou com esse casamento. A questão que foi colocada na frente de Yaakov seria o que a gente faz agora? A menina está sequestrada. Se fosse só o rei, o Shem, o Hamor, o Hamor, que era o pai, era o rei, o Shem, que era o filho que sequestrou Dina, se fosse somente esse o problema, os filhos de Jacob eram 12 e o Shem, o sequestrador era um e o pai dele, o Hamor, era um. Só que a cidade inteira iria proteger o rei e o príncipe. Então o Jacob estava numa opinião de não fazer nada. Falou, olha, novamente, rezar, mas não se preparar para uma guerra. Os filhos tomaram essa iniciativa, fizeram lá um acordo com o rei e o príncipe, falaram, olha, vocês são um povo pequeno, vocês são uma pequena tribo, nós também, então vamos nos unir, vamos nos tornar um pequeno país, uma pequena cidade-estado. Então, vocês vão fazer Brit Milá como a gente, e depois vamos nos tornar um povo só. Aí as mulheres que vocês quiserem, que vocês escolherem, entre nós vocês podem se casar, e o que sobrar das suas mulheres, aí a gente se casa com elas. Quer dizer, vocês têm direito de escolha e nós não. Vocês dão pra gente quem vocês quiserem, mas as nossas mulheres vocês vão poder escolher. Eles toparam, estava muito atraente a proposta. E no terceiro dia, quando foi feito o Brit Milá, não tinha anestesia, não tinha anti-inflamatório, antibiótico. Então, no terceiro dia, eles estavam muito mal. Os filhos de Yaakov, Shimon e Levi foram de casa em casa, lutaram contra o dono da casa e os filhos e conseguiram libertar a Diná, lutando contra todos aqueles que queriam defender o sequestrador, que era o Shem, e não iriam deixar ela sair de lá. Aí Jacob falou, agora a gente está perdido, porque esses povos eles têm alianças com os povos em volta. Então, o que a gente vai fazer agora? Aí, Baruch Hashem fez um milagre. Está escrito que o medo, o pavor do nosso povo recaiu sobre aqueles povos. E essa palavra é usada Chitat Eloquim, o pavor de Deus. Então, o Rebbe anterior, ele fez uma takaná. O Rebbe anterior viveu numa época que tinha comunistas e nazistas, então ele fez um pedido para a gente falar todo dia, ler a parte da Parashá do dia, o Tilim do mês, que a gente coloca no nosso grupo todo dia, e a parte do Tânia anual. Daqui a pouco na nossa live a nossa diretora vai mostrar para vocês. E isso dá essa mesma palavra, Chitat, quer dizer, Chumash, Tilim e Tânia. Quando a gente estuda o Chitat todo dia, aí o pavor de Hashem cai sobre os povos, a gente pode ficar tranquilo. Alguém foi sequestrado, não vai ser você. Alguém foi assassinado, não vai ser você. Alguém pegou a doença e morreu no hospital, não vai ser você. Porque você falou, o Chitat, você está protegido. E a nossa querida Suzy também, todas as mães, né, inclusive eu também, hoje a gente teve um assunto breve no grupo, né, sobre isso, sobre filhos, né, a gente tem filhos que não são religiosos, que não conhecem Hashem, e daí a gente fica preocupado se as rezas que a gente faz, né, elas surtem efeito sobre a vida dos nossos filhos. Então, surtem sim, surtem muito efeito, a gente não pode deixar de rezar pelos nossos filhos. E a Suzy pergunta, como a gente pode rezar pelos nossos filhos? Como fazer uma reza para aqueles que não conhecem Hashem
como seriam essas rezas? E o Rabino acabou de dar a dica, né, da gente fazer esses estudos diários. E a gente pode dedicar esses estudos diários para os nossos filhos. Nós que conhecemos a Hashem, nós que amamos, conhecemos a Torá, podemos fazer esses estudos, que são verdadeiras rezas, a Kadosh Baruch Hu, e dedicar aos nossos filhos e aos nossos parentes e pessoas que a gente ama, que não conhecem a Hashem, que estão longe de Hashem. Né, Rabino? Exatamente. Então, o que vem a ser uma reza? Diz o Rambam, da Moshe Ben Maimon, que rezar é pedir para Hashem o que você precisa, na hora que você precisa. Então, quando você vai para um supermercado, você vai comprar alguma coisa, você fala fofinho, não fala bonitinho. Você não vai falar, você não está vendo o que eu preciso aqui. Você vai perguntar, vai pedir, vai... Com educação, com carinho. Então, você vai pedir para Hashem, sendo que os seus filhos, seus netos, seus pais, seus avós, estão todos ligados a uma raiz de almas, a mesma raiz da sua alma. Então, na hora que você pede por eles, a sua opinião lá em cima é levada em conta. Por quê? Quando a gente reza por nós próprios, essa reza é levada em conta. Não importa a nossa situação, porque cada um de nós é obrigado a rezar. Então, Deus não determinou que somente pessoas que estão no nível de 50% normais tem que rezar. O que é 40% normal já não precisa mais rezar. Não, todo mundo tem que rezar. Uma vez o Rebbe explicou que uma criança que ele está totalmente, o que a gente chamava, quando era pequeno, a gente chamava de retardado mental. Não sei, hoje se usa palavras mais modernas, assim, tipo... Um grau de autismo, de não sei qual grau que é, mas a criança assim que simplesmente não sabe quem é quem, não reconhece a redondeza dele. O Rebbe falou que essas crianças, o contato delas com Deus é um contato direto. Eles também conversam com Deus, e com a gente eles não conseguem conversar, mas com Deus eles conversam. Então, o que acontece? Quando você pede por alguém, sendo que você tem o direito de pedir por você própria, você tem um dever de rezar por você própria, não importa, independente do seu nível de comportamento, independente do seu nível de qualquer coisa relacionada a você. Quando você pede por alguém que tem a ver com a sua alma, como o seu filho, seu neto, sua mãe, sua avó, aí é como se você estivesse pedindo por você própria. Quando a gente reza por outra pessoa que não tem nada a ver com a gente, aí vai ser analisado quem é você. Por isso a gente pedia para um tzadik rezar por nós. A gente ia para o Baba Sali, a gente ia para o Rebbe de Lubavitch, e a gente não pedia para a pessoa do supermercado rezar por nós. A gente não pedia para o motorista do ônibus rezar por nós. Porque para rezar por outro já tem que ter um mérito. Então, o seu filho é você própria. O seu neto é você própria. Quer dizer, está tudo ligado à raiz da sua alma. Então não precisa de mérito nenhum. Você tem que rezar, mas conversar com Deus de uma maneira fofinha, de uma maneira agradável. Assim, Hashem é a essência do bem. É a natureza do bem fazer o bem. Imagina que você está no maior desespero, você foi pega lá pelo não sei qual califado islâmico lá que te raptou, te levou para um país desconhecido, num lugar desconhecido, e de repente aparece o seu pai lá. Aí você está tranquila, você fala, graças a Deus, eu estou aqui no pior lugar do mundo, mas meu pai está aqui, quer dizer que ele já tem um jeito de me tirar daqui. Isso que é a reza. Quer dizer, a gente está no desespero, mas Hashem está aqui com a gente, então ele já vai dar um jeitinho. Eu não sei como ele vai fazer isso, mas ele já sabe, eu não preciso dar ideias. Então, finalizamos as perguntas, continuem fazendo suas perguntas, para que o Rabino Glória possa, então, fazer essas lives gostosas, né, com a gente, esses vídeo-aula gostoso com a gente, para respondendo as perguntas, porque a tua pergunta pode ser a do outro, e assim a gente vai interagindo e aprendendo todo mundo junto. E também queria deixar um beijo especial para o nosso querido Ademir Maia Coito, que vai ser papai.
Ele é nosso amigo da ONG já desde muito tempo. Então, assim, um beijo grande no seu coração. Mazal tov, que a sua família tenha muita saúde, muito sucesso, muito dinheiro. Um beijo também grande para o Israel Scanuela. Oba. Querido Israel, um beijo no seu coração, tá, meu querido? Para Raquel, para Escanuela também. Para nossa querida Gilmara, que também vai ser mamãe de uma menina, agora ela já sabe, Mazal Tov. Então, assim, queria poder falar o nome de todo mundo, mas é muita gente, então cada vídeo a gente vai falando um pouquinho, mas sabendo que a gente está rezando muito forte por você, para nossa querida Suzy, que tem os filhos, esperando a sua visita aqui na ONG, tá, Suzy? E a Karen Rocha, que fez pergunta, a Rose, Refoá Schellemann, porque você anda bastante com problemas de saúde, então que Deus te dê a cura completa, que você tenha muita saúde, muito dinheiro, muito sucesso, pra gente estudar muita Torá juntos, tá bom, Rose? Um beijo no seu coração e de todos os amigos da ONG. Amém. Faça suas perguntas. Olha aí. Continue, porque a gente aprende aqui também. Opa, muito bom. Parabéns. Então, Atzlachá, Briut, Panassá Beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo e muita alegria.